Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu tô até ficando com dificuldade de colocar título no vídeo. Isso porque dia a dia o volume dos ataques russos está aumentando, levando inclusive Trump a dizer que Putin deve estar ficando louco. Segundo Timur Tashenko, que comanda a administração militar de Kiev, a sirene de alerta aéreo soou por 6 horas seguidas na capital hoje. E até agora Moscou não comentou oficialmente esses últimos ataques. Gente, não foi só Kiev que ficou sob ameaça, viu? A região ao redor da capital também foi atingida com mísseis e drones. A administração militar local relatou que houve danos em 3 distritos diferentes. Mais ao sul, em Odessa, os ataques com drones provocaram incêndios e destruíram casas. Segundo o Serviço de Emergência da Ucrânia, um prédio de cerca de 100 metros quadrados foi totalmente destruído, mas o fogo já foi controlado. Indo agora para o lado oeste do país, lá em Khmelnytsk, que fica a centenas de quilômetros da linha de frente, o governador disse que um ataque russo combinado danificou diversos prédios e empresas locais. A boa notícia é que até agora não há relatos de mortes de civis por lá. No Nordeste, mais precisamente em Kharkiv, o governador regional relatou que tanto a cidade quanto os arredores foram alvos de ataques. Várias explosões puderam ser ouvidas em alguns distritos, o que acaba deixando claro que os ataques estão se espalhando, né? E no centro do país, na região de Cercazi, o governador afirmou que 25 drones russos foram neutralizados durante a noite. Por enquanto, não há registro de feridos nem de danos materiais. Gente, com a situação e extensão dos ataques nesse nível, claro que a repercussão política não demorou, né? Trump já havia feito um comentário sobre os ataques de ontem, né? Segundo ele, Putin enlouqueceu completamente ao lançar esse, que foi o maior ataque aéreo da guerra até agora. E disse que está considerando impor novas sanções contra Moscou, mas também não poupou críticas ao próprio Zelensky. No Trochocho, que é a rede social dele, Trump escreveu que Zelensky não está ajudando seu país ao falar do jeito que fala e que tudo o que ele diz cria problemas. Ainda foi além, dizendo que isso precisa parar. Do lado russo, o Kremlin foi questionado sobre essas declarações, né? A resposta foi bem protocolar. Agradeceram ao povo americano e ao próprio Trump por apoiarem a ideia de negociações de paz, mas sugeriram que o presidente e outros críticos talvez estejam emocionalmente sobrecarregados. Falando com jornalistas no aeroporto de Morristown, em New Jersey, Trump voltou a falar de Putin. Disse que não sabe o que está acontecendo com ele, questionando o porquê de tantas mortes e deixou claro que não está nada satisfeito com a situação. Bom, gente, mas a linha de frente também está bem dinâmica, hein? Segundo imagens geolocalizadas publicadas ontem, as forças russas avançaram dentro da usina de agregados de Vovchansk, que fica ao norte da cidade de Vovchansk, bem ali na divisa com o Oblast de Kharkiv. Esses avanços fazem parte de uma ofensiva que aconteceu nos dias 24 e 25 de maio, com ataques russos registrados a nordeste da cidade de Kharkiv, nas áreas de Vovchansk e também em Vovchansk-Utori. De acordo com o Major Viktor Terubov, que é porta-voz do Grupo de Forças Cortesia da Ucrânia, a Rússia está mantendo um grande contingente militar ao longo da fronteira internacional no norte do Oblast de Kharkiv desde o início da guerra. E agora, segundo ele, o exército russo estaria tentando cruzar a fronteira por novas áreas. Sobre isso, o Instituto para o Estudo da Guerra, que é um think tank ocidental, avaliou que o comando militar russo pode estar planejando usar parte desse agrupamento de tropas estacionado no Oblast de Kursk para ampliar as operações ofensivas na parte norte de Kharkiv. Bom, gente, mas falando de avanços, novas imagens geolocalizadas publicadas ontem, domingo, mostram que houve também um avanço russo, ainda que pequeno, ao sul da cidade de Chasiv. Mas a Ucrânia também não está parada, tá? O Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta segunda-feira que suas defesas antiaéreas derrubaram 96 drones ucranianos, incluindo 6 que estavam sobre a região de Moscou. Isso acabou gerando transtornos nos aeroportos da capital. Os terminais de Domodedovo e Zhukovsk precisaram suspender temporariamente os voos, de acordo com a Rosaviatia, que é a agência de aviação civil da Rússia. Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, disse que a ofensiva pesada que a Rússia tem feito nos últimos dias é apenas uma resposta aos ataques de Kiev contra a infraestrutura russa. Segundo ele, os ucranianos têm atingido a infraestrutura social e infraestrutura pacífica dentro da Rússia. E aí ele concluiu dizendo que esses bombardeios mais recentes são ataques de retaliação, mas direcionados a alvos militares. Bom, gente, dando um pulinho na Ásia, diversos países estão sendo esperados para os debates no Shangri-La Diálogo, o principal fórum de defesa da Ásia, que acontece em Singapura entre os dias 31 de maio e 1º de junho.
Esse evento reúne ministros da Defesa, altos oficiais militares, diplomatas, analistas e representantes da indústria bélica do mundo inteiro. E, segundo diplomatas da região e analistas, embora o discurso de Macron marcado para a noite de sexta-feira seja o principal da abertura, é no sábado que todos os olhares vão estar voltados para o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. É ele quem vai apresentar a visão do governo Trump para a política de defesa no Indo-Pacífico. O interesse dos aliados asiáticos, segundo analistas, é saber não só como o Hegseth vai tratar esses parceiros, mas também como a administração Trump enxerga o avanço militar da China e as tensões crescentes nas águas disputadas do leste asiático. A expectativa é de que a competição entre os Estados Unidos e a China, os conflitos marítimos, como o do Mar do Sul da China e as alianças de defesa regionais, sejam os assuntos centrais por lá. Ian Story, especialista em segurança regional, comentou que os delegados estão ansiosos para ouvir Hegseth reafirmar o compromisso dos Estados Unidos com a segurança na região. Segundo ele, diferente do caso europeu, não existe um medo concreto de que os Estados Unidos retirem forças do Indo-Pacífico. Por enquanto, o Ministério da Defesa da China ainda não confirmou se o ministro Dong Jun vai participar do diálogo nem quem seriam os representantes chineses no evento. Esse fórum, organizado anualmente pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos com sede em Londres, terá também uma sessão especial com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim. Ele tem buscado equilibrar os interesses econômicos do país com as relações tanto com a China como com os Estados Unidos. Agora, gente, é importante destacar que, apesar de ser um espaço aberto para debates francos e até discussões que raramente ocorrem em público, o clima informal do encontro não costuma levar a grandes avanços diplomáticos imediatos. Colin Kaw, especialista em segurança da Escola de Estudos Internacionais, lembrou que questões como o Mar do Sul da China tendem a ser mais difíceis de resolver no âmbito multilateral. Isso porque cada país da região tende a priorizar seus próprios interesses, né? Segundo ele, as recentes tarifas impostas sobre as importações dos Estados Unidos podem incentivar esses países a negociar separadamente, o que acaba enfraquecendo uma resposta conjunta e, na prática, favoreceria a estratégia chinesa. Já Yan Chong, cientista político da Universidade Nacional de Singapura, comentou que será importante observar como os Estados Unidos vão reagir às recentes ações marítimas da China, que, nas palavras dele, forçaram os limites nos últimos meses. Ele citou, por exemplo, a construção de estruturas no Mar Amarelo, conhecido como Mar Ocidental da Coreia do Sul, e os exercícios militares com munição real que a China realizou de surpresa no Mar da Tasmânia entre a Austrália e a Nova Zelândia em fevereiro. Chong disse que uma reação exagerada por parte dos Estados Unidos poderia acabar escalando a tensão, né? E, segundo ele, a própria imprevisibilidade da administração Trump acaba tornando difícil prever se o que for dito ali vai realmente se transformar em ação depois. Agora, gente, atravessando para o Oriente Médio, o clima em Jerusalém voltou a esquentar, hein? O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, que faz parte da ala mais extrema do governo, visitou o complexo de Mesquita de Al-Aqsa nesta segunda-feira. Esse local, que os judeus chamam de Monte do Templo, é um dos pontos mais sensíveis do conflito israelense-palestino. Essas visitas costumam preceder radicalizações históricas. A segunda intifada, por exemplo, se desencadeou após a visita feita por Ariel Sharon ao Monte do Templo em 28 de setembro de 2000. Ben-Gvir celebrou o grande número de judeus presentes no local e disse que hoje, graças a Deus, já é possível rezar no Monte do Templo. Vale lembrar que ele tem sido uma das principais vozes a favor do direito de judeus rezarem ali, né? Algo que acaba ferindo um acordo mantido há décadas, segundo o qual o local é administrado por um fundo islâmico da Jordânia. Judeus podem até visitar, mas não podem orar ali. Para o islamismo, a Mesquita de Al-Aqsa é o terceiro local mais sagrado. Esse ano, a visita do ministro aconteceu às vésperas da Marcha das Bandeiras, que celebra a conquista de Jerusalém Oriental por Israel na Guerra de 1967. Essa marcha, como vocês já sabem, costuma causar bastante tensão, né? Já que muitos nacionalistas israelenses acabam passando por bairros palestinos da Cidade Velha em direção ao Muro Ocidental, um dos locais mais sagrados do judaísmo. Antes da marcha, comerciantes palestinos fecharam suas lojas. Só para relembrar, Israel tomou Jerusalém Oriental da Jordânia em 1967, o que é condenado pelo direito internacional, ou seja, Jerusalém Oriental é considerada como território ocupado e não como um território israelense soberano.
No entanto, Israel afirma que Jerusalém é sua capital eterna e indivisível. Não sei se vocês lembram, mas em 2017, Trump reconheceu Jerusalém inteira como capital de Israel e acabou transferindo a embaixada americana de Tel Aviv para lá. E agora, no último domingo, o embaixador dos Estados Unidos, Mike Huckabee, que é evangélico, parabenizou Israel pelo que ele chamou de reunificação da cidade. Bom, gente, saindo de Israel, mas ainda no Oriente Médio, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, afirmou nesta segunda-feira que o país tem condições de sobreviver mesmo se as negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear não chegarem a um acordo. Segundo ele, o Irã não depende das conversas para garantir sua sobrevivência econômica. Segundo Pezeshkian, não é o fim do mundo. Nas palavras dele, não vamos morrer de fome se eles se recusarem a negociar ou impuserem sanções, e acrescentou que o Irã vai encontrar uma maneira de sobreviver. Bom, gente, o governo dos Estados Unidos quer limitar a capacidade iraniana de produzir uma arma nuclear, o que, segundo Trump, poderia desencadear uma corrida armamentista na região e colocar Israel sob risco direto. Já o Irã insiste que seu programa é exclusivamente voltado para fins civis e que seu objetivo é acabar com as sanções que vêm sufocando a economia, especialmente no setor de petróleo. Na semana passada, delegações dos dois países encerraram a 5ª rodada de negociações em Roma. Teve até algum sinal de avanço, mas ainda há muitos pontos difíceis de superar. O principal deles é a questão do enriquecimento de urânio, Quando foi questionado sobre uma possível proposta de congelamento do enriquecimento por 3 anos como parte de um acordo, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baghei, disse que o Irã nunca vai aceitar isso. Ele também disse que, se houver boa vontade por parte dos Estados Unidos, o Irã também mantém uma postura otimista. Mas, nas palavras dele, se o objetivo das negociações for restringir os direitos do país, então essas conversas não vão levar a lugar nenhum. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.